Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Vamos hoje então concluir a última série, que neste caso é a terceira referente à negociação. Na primeira dedicámos a negociar em range, ou seja, aproveitando os momentos em que o preço vai à banda inferior das Bollinger Bands e vai daí até à banda superior das Bollinger Bands. Ou então que toca primeiro nessa banda superior e vem depois até à banda inferior. A segunda é a minha preferida, como eu já referi, que é negociar em tendência. E podemos usar duas maneiras de o fazer. A mais comum é o preço não sobrepassar a média móvel, procurar a média móvel para apoio, ok? Para encosto, para depois dar continuidade àquela que era a sua tendência prévia, seja ela ascendente ou descendente, mas também existe um movimento ascendente e descendente, neste caso em range, quer isto dizer toca nas bandas, seja ela inferior e depois superior, em momentos de subida, ou então superior e depois inferior para as tendências de descida. Hoje então, e porque estamos um bocadinho cansados do sucesso na passagem desta informação, hoje vamos dedicar um bocadinho ao insucesso e ver aquilo que não se pode fazer, que é não sair para a rua sem seguro, que é não confiar e não entrar com excesso de confiança, pois as bandas que ali estão não são um muro intransponível. E essa é a mensagem que eu vos quero passar no dia de hoje. Espero que gostem. De qualquer das formas, acompanhem-nos até ao fim. Vamos lá então. Agora vou tentar fazer aquilo que não se deve fazer, ou seja, vou tentar perder. Vamos explicar então. Temos aqui uma zona de resistência. Estão a ver esta zona de resistência? Esta zona de resistência marcou aqui uma zona de sobrecompra. Bem, estamos novamente numa zona de sobrecompra. Com uma diferença, verificamos a zona de resistência a ser superada. Então, temos o preço a perfurar esta resistência. Mas temos aqui um dilema. Temos aqui o dilema que é o preço também sobrepassa as bandas Bollinger. Ok, como é que isto acontece? Mas isto não é uma banda que deveria servir de barreira e que não deveria deixar o preço superar? Não deveria servir de resistência? Na parte baixa não deveria servir de suporte? Bem, a verdade é que não. Porquê? Porque é uma média que se move por atraso. Então, o preço poderá sobrepassar tanto a resistência como perfurar pela parte baixa o suporte. Porque o sítio onde se encontra a marcar esta banda é a média dos últimos preços, portanto estamos com uma média de 20, daí que pode muito bem superpassá-la. Não é um muro intransponível e isso é importante ter presente, que há perigo entrar para baixo em zonas de resistência e para cima em zonas de suporte. O mesmo acontece com o preço. O preço tinha aqui uma zona de resistência horizontal, quase paralela à anterior, mas a verdade é que a superou. E agora existe aqui uma figura de reversão pequena, a que muitos chamarão de martelo, para quem gosta das figuras de velas isoladas. E a minha pergunta é, o que é que se vai suceder aqui? Bem, aquilo que eu quero que percebam é que o estocástico, este que já ouviram e já aprenderam, já têm condições para dominar este oscilador, inclusivamente como o mesmo se formata, está aqui na zona de quase 100, ou seja, está aqui quase no seu máximo, atingiu aqui 95, portanto sabem como é que ele se calcula, verdade? E como é que acontece se o preço continuar a subir? Se ele foi a 95, será que ele vem para baixo? Será que é a altura de agora entrarmos em baixo? Isto é aquilo que nós vamos ver. Ok, porque em baixo, repare-se que o mínimo do oscilador estocástico é 0, o máximo é 100. Já com o preço não existem esses limites, estou sempre a dizê-lo. Então repare-se, vamos fazer este exercício. Se tínhamos aqui um mínimo no preço dos 59, quando o estocástico estava aqui abaixo dos 20, temos um mínimo dos 35, reparem que são 24 pontos menos no preço e o estocástico continua praticamente no mesmo sítio. Porquê? Porque isto não é mais do que um oscilador que mede forças e movimentos, porque estes valores que aqui estão entre 0 e 100 são valores percentuais, ok? Faço-me entender. Então, revejam os vídeos anteriores e percebam o que é o estocástico. Bem, para se perceber que é uma ferramenta estatística. E agora, o que é que fariam aqui? Bem, é a altura de entrar para baixo, é a altura de entrar para cima, tocou na banda superior, é esta banda também uma resistência, deveremos entrar short? Essa é a pergunta. Vamos ver o que aconteceu. Bem, e a verdade é que o que aconteceu ao preço é que fez isto que estão aqui a ver. Ou seja, então
verifiquemos. Temos o oscilador estocástico no nível 95 e agora temos no nível 98. Portanto, de 95 foi para 98. Em termos percentuais, são a subida de 3 pontos percentuais, mas o preço subiu de 99 para 174. O preço quase que duplicou. Portanto, se aqui era uma resistência, o estocástico continua a mostrar que no momento seguinte continua a ser uma resistência, o preço quase que duplicou. Portanto, daí que é importante perceber que os breakouts há como saber lidar com eles. Então, qual é a forma mais indicada, mais recomendável de trabalhar? Não será entrar em resistências quando o mercado está em alta de fundo, será entrar em suportes, porque o risco gera-se com o mínimo relativo anterior, ok? No caso de uma posição que esteja em baixa, um ativo que esteja em tendência de baixa de fundo, o indicado seria entrar em baixa, sim, na resistência, com o stop no máximo que o precede, no máximo anterior, ok? Vamos agora então tentar ter insucesso na próxima negociação para que se perceba quando se negocia mal e o que não fazer com as bandas Bollinger. Não é só de sucessos que são feitos os negócios, há também os insucessos, e é importante referir aqui quais são os contras das bandas de Bollinger. Ou seja, elas não formulam, a bem dizer, uma zona de suporte e uma zona de resistência, porque no momento em que o preço se está a desenvolver, essas bandas ainda não existem. Elas formam-se com a média do preço, e só quando o preço se fecha, quando se concretiza o fecho do mesmo, é que essa média também se concretiza. Se repararem, perceberão que o preço está-se a desenvolver, mas ainda não existe a média. Esta média que está aqui desenvolvida desta banda corresponde ao preço desenvolvido anteriormente. Daí que entrar em alta agora nesta zona que para já assinala de suporte, aqui veja-se que aqui também foi de resistência, mas a verdade é que o preço subiu demasiado, portanto duplicou o seu movimento lateral que tinha anteriormente. Portanto, aqui não era uma zona de resistência. Isto, quando se negocia contra a tendência, tem estes perigos. Daí que entrar em alta nesta zona de suporte, sem o auxílio da confirmação por parte, por exemplo, do estocástico ou de outro oscilador, poderá ser perigoso e traz maus resultados. E como exemplo, vamos imaginar que isto está aqui numa zona de suporte, e é importante referir e mostrar que também falham as zonas de sobrevenda e as zonas de sobrecompra. E então, vamos aqui referir e vamos aqui meter esta zona de sobrevenda. Portanto, o preço, enquanto não confirma o seu retrocesso, quer isto dizer que enquanto não reconquista esta zona, o estocástico, e o preço não der realmente a volta, não é um sinal de que isto é uma zona de suporte, mas sim poder-se-á dar continuidade à tendência prévia. Volto a referir, um percurso lateral de preços não é mais do que um movimento que identifica ou que dá continuidade à tendência prévia, portanto, descendente, lateral, descendente. Muita volatilidade seguida de pouca volatilidade e volta a vir muita volatilidade. Daí que se entrássemos agora em alta, por acharmos que isto era uma zona de suporte, o que é que nos poderia acontecer? Isso é aquilo que nós vamos descobrir. Depois do momento de muita volatilidade, vem momentos de pouca volatilidade. E depois de momentos de pouca volatilidade, vem momentos de muita volatilidade. Não foi aquilo que eu disse? E quem disse que as Bollinger Bands serviam para negociar em rango quando o preço está em tendência? Ou seja, quando temos um rango definido e identificado, está muito bem. Mas quando o suporte se perfura, há que respeitar e há que acionar o stop. Ok? Portanto, e isso nós sabemos depois de suceder. Aquilo que eu referi e aquilo que eu quis mostrar com este exemplo em concreto é que as coisas não correm bem. E corremos bem neste exemplo, mostrando que não se corria bem na direção que se estava a tomar. Isto porque
As bandas Bollinger são médias por atraso, acompanham sempre o preço e ele pode continuar a cair indefinidamente por tempo ilimitado e elas seguirão a mostrar que são um suporte, mas esse suporte, se o preço desce, esse suporte também vai descendo e a nossa posição continua a acumular perdas detrás de perdas, perdas detrás de perdas. Portanto, daí que o oscilador estocástico foi aquele que nos deu a indicação, estava de facto em zona de sobrevenda, mas mantém-se na zona de sobrevenda, porque o mínimo deste indicador é 0 e o máximo é 100. Já no preço, o mínimo também é 0, mas não há máximo para o preço. Portanto, negociar contra a tendência poderá não ser o teu melhor amigo. De maneira que este é um dos contras e conseguiu-se com sucesso mostrar que nesta negociação de insucesso há de facto insucessos que mais não sirvam para o sucesso dos futuros negócios bem ponderados. Portanto, vamos aqui ver aquilo que sucedeu com o nosso negócio e aquilo que se pretendia era mostrar que de facto este é um dos contras. Este indicador não é o meu preferido. Confesso que as bandas Bollinger não são as minhas preferidas, raramente as uso, mas é importante trazê-las, é importante informar sobre as mesmas, é importante dizer os prós, mas também os contras. E aqui estamos a ver um exemplo de como não negociar com as bandas Bollinger. Bem, resumos e conclusões de tudo o que acabaram de ver. Bem, vamos aqui concluir 4 aspectos importantes. As Bollinger Bands é um dos indicadores mais clássicos, talvez um dos mais utilizados. Foi criado na década de 80, quando o seu criador tinha apenas 30 anos. Pode-se dizer que era um jovem no mundo do trading. Naquele então, não existiam os algoritmos como existem nos dias de hoje, mas há uma crença que muitas vezes se crê, por pura ilusão óptica, de que aquilo nos diz aonde o preço poderá ir, máximo e mínimo, e dá uma sensação de alguma tranquilidade que nos leva a querer e a convidar a entrar no mercado seguindo aquelas linhas. Então não devemos ignorar os 3 aspectos seguintes, que é, não deixa de ser um indicador atrasado, porque embora com boas probabilidades de obter algum sucesso, na verdade é que o sucesso é na interpretação de qual será a volatilidade futura. Faço-me entender, o que eu retiro de mais positivo deste indicador é que quando há muita volatilidade, se eu não gosto dessa volatilidade, só tenho que cruzar os braços e esperar por um momento de pouca volatilidade, porque talvez me goste, talvez eu prefira negociar em range. Mas para quem acha que é aborrecido negociar sem volatilidade, cruza os braços e espera por momentos e por emoções mais fortes. Há quem goste mais de volatilidade, há quem goste menos, mas o que este indicador tem de muito positivo é que nos traz pelo menos a previsibilidade futura no que a volatilidade respeita. Depois de muita volatilidade, pouca volatilidade, depois de pouca volatilidade, muita volatilidade. Já sei que repeti dezenas de vezes esta mensagem. É esta a mensagem que eu quero que fique, mais do que o que são as Bollinger Bands, ok? Porque aqui está o segredo, é nesta simplicidade. Estamos a olhar para outras coisas quando basta olhar para isto. Bem, outro aspecto é que as Bollinger Bands não se devem utilizar, não devemos ir sem colete de forças. Quer isto dizer, portanto, sem colete à prova de balas. Devemos também traçar linhas de suporte e de resistência. Portanto, é mais uma ferramenta de análise para a nossa estratégia, é mais uma ferramenta dentro das nossas muitas outras ferramentas e que deveria ser utilizada em simultâneo com outros osciladores, aqueles que nós já conhecemos. O estocástico, por exemplo, o momento, o ATR é irmão das Bollinger Bands, pode-se dizer. Não é filho do mesmo criador, mas tem o mesmo intuito, prever a volatilidade, medir a volatilidade passada para se tentar prever a volatilidade futura. Bem, se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam, recomendem também aos vossos amigos, porque às vezes, em vez de telefonarmos e perguntarmos o que é que o nosso amigo acha de determinado ativo para sentirmos conforto naquela posição que tomamos e que até já estamos arrependidos e estamos à procura de milhares de mensagens para ver que uma que diga aquilo que nós queremos ouvir e em vez de nos estarmos a enganar, formem-se, não se cansam e aconselhem, mais do que aconselhar posições de entrada, aconselhem vídeos que sejam didáticos e que vos ensinem de alguma forma ou ajudem no sucesso.
Aquilo que vos desejo é sucesso financeiro. Já nos veremos então na próxima série.